Não? Alguém teve dificuldade? Vou fazer o seguinte, eu vou começar fazendo a correção do exercício da aula passada, tá? E aí a gente entra no nosso assunto de hoje. Vamos lá para a primeira pergunta. Primeiro do exercício semana passada, né? Quais os componentes da demonstração de outros resultados abrangentes? Quem conseguiu fazer e o que vocês responderam? Gente, tá todo mundo me ouvindo? Sim, professora. Ninguém fez, não? Tem problema se não tiver feito, não. Só falar, não fiz. Ô, professor, eu não fiz, não. Quem mais não fez, gente? Eu também não fiz. Então, vou mudar a pergunta, né? Quem fez? Que aí tá mais fácil. Eu não, infelizmente. Ninguém fez, né? Então, tá bom. Então, de qualquer forma, vou corrigir aí com vocês, né? Quais os componentes da demonstração de outros resultados abrangentes, né? Aqui na aula texto tem todas as respostas dos exercícios, tá, gente? Olha só, os componentes, a gente falou, né, na aula passada, de cada uma dessas demonstrações, falamos da DRA, falamos da DMPL, falamos da DFC, né? E na DRA, que é a demonstração do resultado abrangente, as empresas, de uma forma geral, não só aquelas supervisionadas pelo SUSEP, elas precisam demonstrar para os usuários da informação contábil, né? Tudo aquilo que aumentou ou diminuiu o seu lucro prejuízo, mas que não transitou efetivamente lá pela DRE, né? Então, a gente tem esses outros resultados abrangentes. Então, o que está compondo esses outros resultados abrangentes? Nós temos aqui as variações na reserva de reavaliação, isso quando for permitido legalmente, tá, gente? Que essas reservas de reavaliações, elas foram proibidas, a não ser então que a empresa ela tenha uma autorização para isso, né? Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão com benefício definido, reconhecido. Aí esses ganhos e perdas atuariais são cálculos elaborados efetivamente pelos atuários, tá? E constituído algumas provisões que são provisões próprias do setor segurador, ganhos e perdas derivados da conversão das demonstrações contábeis, né, de operações com o exterior. Nós falamos sobre isso também na aula passada, que, por exemplo, a gente tem uma seguradora que ela compra ou vende, né, para clientes fora do país, né? Ou ela tem algum negócio, né? Em moeda estrangeira, quando a gente vai fazer a conversão dessa moeda, ou seja, transformar, por exemplo, do dólar para o real, né? Isso tem uma variação cambial. E essa variação cambial, ela pode ser tido como ganho ou perda aí, né, na conversão dessas demonstrações contábeis. Então, isso também entra lá na DRA. Ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda, tá? E parcela efetiva dos ganhos ou perdas advindo de instrumento de hedge e de fluxo de caixa. Esses dois itens, os últimos aí, né, a letra D e a letra E, vocês vão ver um pouco mais detalhado quando vocês estiverem lá no quarto período, tá? Que a gente vai trabalhar sobre a contabilização dos valores, né, de valor justo, e vocês vão conseguir ver isso aqui um pouco mais na prática, tá? Então, respondido aí a primeira questão. Vamos aí para a segunda. Dúvida, gente? Professora, eu não tô vendo nada. Minha tela tá preta, eu saí, entrei de novo. Não estão vendo, não? Acho que vai ser o P. Não. Deixa eu compartilhar aqui de novo, então.
que eu não sei porque que saiu. Estão vendo agora? Sim. Gente, quando parar de compartilhar alguma coisa assim, vocês me avisam, tá? Por favor. Número 2 aqui. Esse aqui vocês têm condições de responder. Do que se trata a demonstração da mutação do patrimônio líquido, a DMPL? Que demonstração que é essa, gente? De que se trata isso? Eu vou sair de novo e vou entrar que eu não tô vendo. Tá. Gente, e então, do que se trata a DMPL? Apresentar as alterações? As alterações de quê? Que tipo de alteração que a gente mostra na DMPL? Primeira coisa, né? O que é a DMPL? A DMPL, gente, o nome ela já diz o que ela faz, né? Que é uma demonstração das mutações. O que é mutações? A gente tem ouvido muito agora na pandemia falando da mutação do vírus e tudo, né? O que significa essa palavra mutações? Hã? Modificação? Isso, né? As modificações, as transformações que aconteceu aonde? Dentro do patrimônio líquido, né? Então, na DMPL, o que a gente vai tratar lá dentro? De tudo aquilo que mudou, né? Dentro do patrimônio líquido, que representa o ativo próprio da empresa, né? Que representa os recursos próprios da empresa ali, como capital social, como os lucros e prejuízos, como as contas de reservas, né? Reservas de lucro, reserva de capital, né? Tudo aquilo que afetar o patrimônio próprio da empresa, a gente tem que tratar e demonstrar isso lá na DMPL, tá? Então, para isso que serve a DMPL, é disso que se trata, tá? Aqui, então, é tudo aquilo que transformou, que mutou, que alterou no patrimônio líquido ali da empresa, tá? Então, a gente tem aqui, olha, também dentro do conteúdo da aula texto, que a DMPL, né, ela vai fornecer as movimentações que ocorreram dentro do exercício nas contas que compõem o patrimônio líquido, ou seja, tudo aquilo que movimentou e que mudou, que multou, né, a gente vai colocar lá na DMPL. Isso para quê, gente? Para a gente conseguir ver, ter uma visualização, né, melhor de todo o fluxo ali que entrou e que saiu ali dentro, né? Aquilo que aumentou e que diminuiu no nosso PL durante o exercício, tá? E a partir disso a gente consegue identificar qual foi a origem, né? E o valor de cada acréscimo que aconteceu, acréscimo, né? Ou diminuição que aconteceu dentro ali do patrimônio líquido. Entenderam? Entenderam, gente? Sim. Joia. Vamos aí para a terceira e última aí, olha. Qual é o objetivo da demonstração de fluxo de caixa? Qual que é o objetivo da demonstração do fluxo de caixa? A movimentação que entra e que sai? Isso, né? Que entra e que sai de quê, gente? De recursos financeiros, né? E para que a gente tem essa demonstração para a gente poder ver esse fluxo daquilo que vai entrar e que vai sair de dinheiro? Para a gente ter condições de fazer o quê? De visualizar qual que é a capacidade da empresa, né, de pagar as suas obrigações e gerar caixa
e equivalente de caixa. O que seriam os equivalentes de caixa? É tudo aquilo que sobrou e que a gente vai aplicar fazer a aplicação financeira, né? Ou a necessidade de utilizar aquele dinheiro ali, daquele recurso. E até mesmo, gente, dentro da DFC, a gente consegue visualizar a necessidade de gerar caixa. Então, por exemplo, se eu vou precisar pegar um empréstimo, né? Se eu vou precisar captar recurso, né? Ou se eu tenho recurso que esteja sobrando e a gente pode investir. Então, o objetivo dela ali mesmo é esse, é fornecer esse tipo de informação, tá? É informação muito relevante para que a empresa ela consiga gerenciar o seu caixa e a necessidade de caixa, ok? Ok. Dúvida, gente? Não. Beleza. Então, agora, né, já que a gente corrigiu o nosso conteúdo da aula da aula passada, a gente pode já falar do nosso conteúdo dessa aula, né? Que a gente já vem falando, né, aos poucos, das demonstrações e que como a gente vai reconhecendo aquilo dentro da nossa DRE, que a gente viu na aula retrasada, falamos do balanço patrimonial, já falamos aí, né, da DMPL, do fluxo de caixa, ou seja, nós estamos dando uma passeada em todas as demonstrações contábeis do mercado segurador, né? E, gente, hoje o que nós vamos falar? Das notas explicativas, né? Uma questão muito importante, tá? As notas explicativas, gente, elas são partes integrantes do conjunto de demonstração contábil. Então, assim, você já tem que já aprender que aquilo ali faz parte. Não é que, por exemplo, eu não sou obrigada a fazer nota explicativa, não tenho que fazer nota explicativa, não. Muito pelo contrário. Elas fazem parte ali do conjunto e elas são obrigatórias, tá? São obrigatórias a conter a explicação detalhada daquilo que está ali no balanço patrimonial, tá? E qual que é o objetivo, gente, da gente fazer e divulgar a nota explicativa, né? Nós sabemos que ali o balanço patrimonial, ele é um quadro, né? Ali dividido, né, em duas colunas, que é o ativo e o passivo, cheio de números, né? E quando as pessoas, elas pegam ali aquele balanço patrimonial, nós temos os clientes daquela informação contábil, né? Que vai ser tanto os usuários internos e externos da contabilidade. Quem são os usuários internos da informação da contabilidade, gente, do balanço patrimonial? Quem? Gestores, administração. Isso, gestores, né, os administradores, os funcionários, não é isso? Esses são os usuários internos. E os externos, quem são? Mercados, investidores, Isso, fornecedores. investidores, fornecedores, os bancos, não é isso? Isso aí, todo mundo, eles querem ter informações ali da contabilidade, informações da situação patrimonial da empresa, se a empresa ela é solvente, se aquela empresa tem liquidez, né? Qual que é o percentual de rentabilidade, se a empresa ela deve muito, se ela tem um valor muito grande a receber, o volume de vendas, ou seja, né? As pessoas elas vão pegar ali as demonstrações contábeis e elas vão querer ler aquela informação. Então, é o que eu costumo dizer sempre lá para o pessoal do sétimo período de controladoria. Não adianta você ter só um número. Um número por si só, ele é só um número, né? Então, para a gente poder identificar e ler aquele número, a gente tem que saber interpretá-lo, né? Então, as notas explicativas, gente, elas vão ajudar na interpretação e no entendimento daqueles números que estão ali dentro do balanço patrimonial. Então, ela é muito importante ali na divulgação, tá?
patrimonial, porque além de divulgar ali, né, as informações que vão estar dentro do balanço, ela vai ajudar a explicar e até mesmo fazer menção de fatos, né, que estão acontecendo dentro da empresa que pode afetar o resultado, inclusive futuro daquela empresa. Esse afetar esse resultado, gente, eles pode ser tanto para gerar mais lucro para gerar prejuízo, né? Pode ser dos dois lados. Então, a gente tem que dar uma atenção especial aí para as notas explicativas. E o CPC 26, né, ele nos obriga a fazer essa nota explicativa, né, que ele vai compreender o quê? O resumo das políticas contábeis, né, que cada empresa ela vai utilizar, de uma maneira que cada pessoa que for pegar aquela nota explicativa, ela consiga enxergar melhor, né, quem que é aquela empresa e enxergar e interpretar melhor os dados ali do balanço patrimonial, tá? E seguindo o próprio CPC 26, o que vai acontecer? A SUSEP, né, e as empresas supervisionadas pela SUSEP, elas, além de serem obrigadas a divulgar as notas explicativas, nós temos um conjunto, né, que são obrigatórios essas empresas supervisionadas pelo SUSEP divulgar em nota explicativa. Por exemplo, a gente tem aí uma lista, né? Primeiro, apresentar informação acerca da base para a elaboração da demonstração contábil e a política, né, específica, ou seja, quando vem lá no início da demonstração da nota explicativa, a gente tem que falar, olha, durante essa demonstração se refere ao período do período de exercício X a Y, né? Ou seja, qual que foi a base utilizada, qual que foi o período utilizado para poder elaborar. E dentro dessa nota explicativa, a gente tem que informar, olha, as políticas contábeis da empresa seguiram, né, os normativos da SUSEP e todos os CPCs editados pelo CFC e todas as normas internacionais de contabilidade, a empresa, né, obedece regime de competência, nananana. Né? E a gente vai falar ali sobre aquelas políticas que a empresa adotou para poder elaborar a demonstração contábil, tá? Além disso, gente, que tem aqui, né, que eu já até adiantei, a gente tem que divulgar as informações, né, requeridas aí no artigo 156 da Circular 517 da SUSEP e nos pronunciamentos técnicos, né, interpretação e orientação dos CPCs, que vão ser referendados pela SUSEP. Por exemplo, lembra que nas aulas passadas aí nós falamos sobre as receitas, né? Que a gente tem lá os prêmios emitidos, temos a PPNG, né? E nós temos os prêmios ganhos, né? A PPNG, ela é uma provisão criada pela SUSEP, né? Por que ela foi criada pela SUSEP? Para que ela distorça menos o resultado e que ela esteja conforme os pronunciamentos contábeis e as interpretações e orientações do CPC. Por quê? Porque eu só posso reconhecer no meu período, né, como receita, aquilo que efetivamente ocorreu. Então, isso é um tipo, né, de interpretação e orientação que foi realizado conforme os CPCs. Ou ainda, né, por exemplo, se a empresa ela vai fazer o cálculo, né, do impairment, né? Ela vai contratar uma empresa para poder fazer o cálculo ali do impairment e ela tem que colocar nas notas explicativas que foi contratada a empresa que fez o levantamento de todo o ativo imobilizado, né? Que foi gerado, feito o cálculo do impairment conforme os CPCs, né? Conforme aquilo que manda a norma. Então, todas essas informações que são de caráter que vai impactar na elaboração e na interpretação, né, da demonstração contábil, nós temos que informar em nota explicativa, né? E além disso, gente, a gente precisa informar
tudo aquilo, né, que seja adicional, que vai ajudar, né, a tanto apresentar e como interpretar e melhorar a compreensão da demonstração contábil. Então, por exemplo, uma forma de apropriação da comissão, né? Uma forma de apropriação de uma determinada provisão, né? Por exemplo, aconteceu algo de diferente dentro daquele exercício que foge da realidade ali, né, comum do dia a dia ali da empresa, a gente tem que fornecer isso em nota explicativa. Por quê? Porque isso vai ajudar na compreensão e na interpretação da demonstração contábil. Ok? Entendido, gente? Da parte da nota explicativa? Ok. Joia. Então, olha só, gente. E tudo isso, né? Todas essas normas, tudo aquilo que a gente vai trazer de informação aí para poder ajudar na interpretação, né? Tanto da demonstração contábil, ela também vai permitir que o usuário ali da informação contábil, né? Ele realize julgamentos em relação à administração. Foi a palavra forte, né? Mas é isso mesmo, por quê? Quando você pega um balanço patrimonial, vamos pensar, isso tanto do mercado segurador como qualquer uma outra empresa. Quando a gente pega uma demonstração contábil e a gente vai pegar ali, a gente vai ler, a empresa tem assim, vamos supor que a empresa tem dado diversos prejuízos, uma empresa não é solvente, não tem liquidação e tudo, o que a gente pega? A gente fala, nossa, mas que empresa, os números estão horríveis, o que esse pessoal está fazendo administrando essa empresa? Nossa, o contador ou o gerente financeiro ou os sócios, os acionistas, por que eles não tomaram providência? Isso, gente, tudo isso que a gente está fazendo e está criticando ao ler uma demonstração contábil é um julgamento acerca dos números que nós estamos lendo, né? Então, as notas explicativas, né, em conjunto ali com a demonstração contábil, ela vai fornecer informações para que as pessoas, os usuários ali da informação contábil, elas possam obter um melhor julgamento daquela informação. E quando a gente fala de julgamento, a gente vai inclusive julgar a administração. Se as práticas contábeis, né, que elas estão adotando, será que elas estão realmente tendo o melhor desempenho? Né? Isso está afetando ou não, na verdade, elas estão afetando o futuro e a continuidade daquela empresa. Né? E inclusive o retorno dos acionistas, porque quando a gente cria uma empresa, né, os acionistas eles criam com a intenção de produzir lucro, de gerar lucro e não de prejuízo, né? Então, conforme aquela empresa ela for administrada, ela vai gerar o lucro ou o prejuízo. Então, quando a gente interpreta a demonstração contábil em conjunto com as notas explicativas, a gente tem uma melhor condição de emitir esse tipo de julgamento em relação à demonstração contábil, certo? Entendido, gente? Dúvida, gente, até aqui? Entendi. Não. Exclusivo. Joia. Então, olha só. Para o mercado segurador, gente, essa nota explicativa, ela é ainda mais ampliada a necessidade e a importância dela. Por quê? Nós vamos ver um pouco mais para frente que a partir ali dessa nota explicativa, a gente precisa, né, do mercado segurador especificamente, ter uma nota explicativa fazendo e demonstrando os cálculos de solvência daquela empresa, tá? E também trazendo e demonstrando as estimativas atuariais. O que é isso, tá? Primeiro, manutenção da solvência da empresa. O que é uma empresa solvente? Alguém sabe me responder? O que é uma empresa solvente? Hein, gente? É a empresa que tem condições de cumprir com as suas obrigações? Isso, né?
Que mais? Que mais, gente? Ela consegue ali cumprir com a obrigação, e se ela consegue cumprir ali com aquela obrigação, o PL, o patrimônio líquido dela é robusto, né? Tem boa rentabilidade, ou seja, significa que aquela empresa é uma empresa forte, né? Uma empresa que ela está bem alicerçada, porque ela é solvente, né? E como a gente já tem falado que as empresas seguradoras elas vão trabalhar com um recurso que ela é, na verdade, do consumidor, porque o consumidor ela contrata aquele seguro, né, ali com a expectativa que, se ele precisar e quando ele precisar, aquela seguradora ela vai honrar ali o compromisso e vai ajudar ele a diminuir o prejuízo dele, ressarcindo ele por um valor que foi indenizado, que vai ser indenizado conforme o prêmio que ele pagou, né? Então, essas empresas no mercado segurador, elas têm uma exigência muito forte, muito grande em relação à SUSEP. Então, a SUSEP, ela exige que essas empresas elas sejam solventes, né? Então, existem técnicas atuariais, existem técnicas contábeis para a gente calcular e demonstrar a solvência dessa empresa, tá? Das empresas. Então, existem um conjunto, né, de normativos, de cálculos mesmo e fórmulas que a gente tem que aplicar dentro dos números das demonstrações contábeis para poder divulgar se aquela empresa, se ela está dentro, cumprindo as normas, né, de solvência ali da SUSEP ou não. E, inclusive, se aquelas empresas estão na verdade, se elas estão constituindo, tá, as provisões que são obrigatórias pela SUSEP, porque essas provisões obrigatórias pela SUSEP, elas vão ajudar, né, essas empresas a se tornarem fortes e solventes e trazer um resultado mais próximo da realidade, né? Para quê? Para que essas empresas elas não corram o risco de quebrar, né, trazer um prejuízo para o consumidor e trazer desestabilidade ao sistema financeiro, né, e economia de uma forma geral. Então, esses dados, gente, de solvência e dados atuariais, eles vão ser divulgados via nota explicativa, tá? Parte disso, quem vai fazer o cálculo é o atuário, mas é obrigação do contador elaborar a nota explicativa e divulgar ali junto com as demonstrações contábeis, tá? Entendido, gente? Pessoal? Sim. Entendido aqui? Entendi. Então, joia. Joia. Então, essa é uma parte, né? Falamos sobre a nota explicativa. Além da nota explicativa, gente, a gente tem mais um elemento que também compõe as demonstrações financeiras, né? Que são o relatório do auditor, né? Todas as empresas supervisionadas pela SUSEP, gente, estão sujeitas à auditoria externa, as demonstrações contábeis, tá? Qual que é a função desse auditor? A função do auditor, gente, é pegar ali a demonstração contábil, tá? Ele vai analisar todas as práticas contábeis, se todas as práticas contábeis elas foram obedecidas, todos os CPCs foram observados, se as normas da SUSEP foram, né, observadas, adotadas e aplicadas ali, né, dentro da elaboração das normas contábeis, e verificar se não tem nada errado, né, se está faltando alguma provisão, se está faltando algum tipo de reconhecimento ali econômico ou financeiro na demonstração contábil, e até mesmo o auditor independente, ele é capaz de visualizar e de pegar, né, possíveis fraudes nas demonstrações contábeis. Então, quando ele pegar essa demonstração contábil para avaliar, ele vai estar ali, né, garantindo que
aquela demonstração contábil está de acordo com as normas adotadas no Brasil, né? Então, a gente sabe que existem várias formas do auditor emitir esse parecer, né? O parecer ele pode ser com ressalva, sem ressalva, ou pode ser com abstenção de opinião, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, que a gente está aqui na própria figura aqui na tela, que a gente tem aqui, né, um parecer sem ressalva. Quando ele é sem ressalva, gente, o auditor ele está dizendo, né, para os usuários das demonstrações contábeis ali, interno e externo, tá? Que todas as normas elas foram observadas, né? E que o conjunto ali das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas pelo Brasil e também pelas entidades, né, na verdade, os normativos aplicados às entidades supervisionadas pela SUSEP, né, que ela tem os normativos específicos, ou seja, está tudo certo, tá, gente? E um detalhe, o auditor, ele pode, né, ele é responsabilizado por essa opinião, tá? Então, isso é muito sério. O auditor, ele pode ser responsabilizado na esfera civil e criminal, tá? Se ele der um parecer, emitir um parecer errado, né? Ou que ele tenha sido negligente na hora de avaliar. Então, isso é muito sério. Então, por isso que os auditores são muito chatos, os auditores querem tudo muito redondo, porque eles também estão ali assumindo uma responsabilidade muito grande ao emitir uma opinião sobre demonstração contábil daquela empresa, ok? Ok, gente? Ok. Beleza. Então, esse é o parecer, né, sem ressalva. E o que seria, gente, o com ressalva? O que vocês acham que seria o parecer do auditor com ressalvas? Seria caso ele observasse alguma alteração que fosse significativa ou alguma questão que pudesse ocultar alguma coisa. Isso, né? Ou, por exemplo, né, por exemplo, a empresa esqueceu de reconhecer um tipo de provisão, não reconheceu ali dentro do exercício contábil que pode impactar o resultado, né? Aí ela pode simplesmente fazer uma ressalva quanto àquilo, né? Então, a ressalva, gente, são alguns pontos, né, específicos que não estão completamente de acordo com as normas internacionais de contabilidade, tá? Então, quando isso acontecer, ele também vai dar a opinião dele. Então, olha só, ele vai falar, né, que as demonstrações financeiras, essa aqui é o sem ressalva, né? É do consolidado. O que ele vai fazer? Ele vai falar, né, que elas estão de acordo, conforme, né, aos critérios adotados pela legislação vigente, né, adotados pelos órgãos, né, contábeis do Brasil, exceto no que se aplica, por exemplo, ao cálculo da constituição da peona, que a gente vai ver ainda o que é, entendeu? Que a contabilização do cálculo da peona ficou a menor em X valor referente ao exercício tal. Ele pode simplesmente fazer algumas ressalvas, tá? Ou ele pode fazer sem ressalva alguma. Ou ainda a gente pode ter aquele parecer, que é aquele de o parecer diverso, né? Que o parecer diverso é aquele que, assim, olha, tá tudo errado, tá? Eu não assino, tudo aquilo que foi feito tá completamente contrário, tá? Ali as normas adotadas, as práticas contábeis adotadas no Brasil, tá? Ou da entidade supervisionada.
Ou ainda pode ser um parecer com abstenção de opinião, que é um balanço, que é uma demonstração contábil tão mal feita que não tem nem condição de ser analisada, tá? Que aí ele não tem condição de analisar e ele não tem condição de emitir uma opinião em relação àquela demonstração contábil, tá? Aí esse seria com abstenção de opinião. E, gente, como a gente já falou também há algum tempo atrás, as entidades supervisionadas pelo SUSEP, né, elas precisam divulgar as demonstrações contábeis em 2 períodos, né? O primeiro é lá em 31/12, quando a gente encerra o exercício. E nós temos as demonstrações intermediárias, né, que é aquela que normalmente a gente divulga lá até agosto. Então, o que acontece? Quando o auditor, ele vai precisar emitir uma opinião tanto na demonstração individual quanto na consolidada, tá, gente? Ele é obrigado a emitir essa opinião das 2 demonstrações, ok? Ok. Beleza. Então, gente, agora um outro ponto muito importante para a gente aqui, para a gente entendendo esse funcionamento e como que isso vai sendo reconhecido na contabilidade. Já falamos de todos os pontos aí, né, que vai dentro da demonstração contábil. Balanço, falamos da DRE, falamos da DRA, da DMPL, da DFC e das notas explicativas, tá? Falamos o que tem que ir em cada uma delas. Só que agora, o que a gente precisa entender? Como que vai acontecer as contabilizações efetivas, como que vai ser o reconhecimento, tá? Tanto inicial quanto subsequente das principais operações ligadas à atividade de seguros, né? Ou seja, as atividades que estão sujeitas à normatização do CNSP ou da SUSEP, tá? O que seriam essas principais operações? Reconhecimento das receitas, reconhecimento das despesas incrementais, que a gente vai entender o que são essas despesas incrementais, reconhecimento dos passivos, né, ou seja, dos eventos que vão ser indenizáveis, né, dos valores que a gente vai ter a receber desses clientes e desses seguros, né, dos prêmios emitidos, e assim sucessivamente. Cálculo de PPNG e cálculo de PEONA, tá? Não precisam ficar assustados com todos esses nomes, porque a gente vai aprender o que significa cada um deles e nós vamos fazer exercício para a gente poder aprender a fazer a contabilização efetiva dessas principais operações aí do mercado segurador, tá? Então, olha só, gente, por que vai existir, né, essas principais operações, das quais eu falei aqui, né? E como a gente vai reconhecê-las dentro do nosso resultado. A primeira coisa que a gente tem que entender é que tanto a SUSEP quanto o CNSP, né? O que ele vai fazer? Ele vai tentar normatizar, né, as informações contábeis para que elas sigam todos os critérios contábeis adotados, tanto pelo CFC quanto norma internacional de contabilidade, cada um dos CPCs, tá? Então, visando, né, cumprir essas obrigações determinadas, né, por cada um desses órgãos, né, e principalmente pelos princípios de contabilidade, né, que são aquilo que rege a contabilidade, ela vai criar para a gente, que a gente já começou a ver também, por exemplo, um plano de contas padrão, né? Que ela vai ter lá o plano de contas com as principais contas que são comuns no mercado segurador. Além desse plano de contas padrão, gente, o que ela vai fazer? Ela vai prever dentro desse plano de contas padrão como que nós vamos reconhecer na contabilidade as transações que vão ocorrer dentro dessas empresas no mercado segurador, tá? Então, por exemplo,
quando que vai ser reconhecida? Eu vou reconhecer no momento que eu emitir o prêmio, no momento que eu receber ou eu pagar o prêmio ou pagar a indenização, tá? A gente vai ter que passar a observar isso tudo para realizar a contabilização dessas operações. Então, o que mais a gente precisa estar atento, estar alerta aqui, é que todas as operações, gente, elas têm que ter o princípio contábil da competência e o princípio contábil da confrontação das receitas e despesas, tá? Por quê? Porque a gente precisa estar com isso na ponta da língua e tem que estar reconhecido dentro do mercado segurador para a gente poder conseguir apurar o resultado do período, ou seja, para a gente conseguir elaborar a DRE e depois elaborar o balanço patrimonial. Tá? Então, a própria SUSEP estabelece, tá, que todas as receitas e as despesas, elas sejam registradas num período que elas ocorrem. Então, assim, o princípio da competência, ela já diz isso, mas a SUSEP vem e ratifica isso para todas as empresas que operam no mercado segurador. Tá? Então, isso é um princípio que a gente não pode deixar de observá-lo em momento algum, tá? Então, a gente tem aí a questão de observar o princípio da competência, tá? E em relação ao princípio da competência, isso vai estar ligado diretamente na nossa receita, né? Na nossa receita lá com nossos prêmios emitidos, os prêmios ganhos e a PPNG, que a gente já falou nas aulas passadas, que a função da PPNG é diminuir, né, o efeito ali de um prêmio que a gente ainda não ganhou. Por quê? Porque eu só posso reconhecer aquela receita no momento que ela acontecer. E ela vai acontecer no período que o contrato ele for sendo reconhecido, ele for sendo efetivado durante o período, durante o tempo em que ele foi contratado, tá? E o que vai acontecer, gente? Nós também vamos ter algumas despesas que vão estar muito ligadas às receitas, que são o que a gente vai chamar de custos incrementais, tá? De contratação. O que seriam esses custos incrementais de contratação? Seria um dos maiores e os mais comuns seriam os nossos custos com comissionamento, tá? Então, por exemplo, em alguns aspectos, a gente vai ter que fazer o quê? Diferir essa despesa também de comercialização. Por quê? Porque eu pago uma comissão ali para o meu corretor, mas que ela só vai ser realizada, né, ao longo do período que aquele contrato ele também for sendo realizado, ou seja, no momento que eu tenho obrigatoriedade de cobrir aquele risco, tá? Então, o que vai acontecer? Esses resultados, né, algumas vezes eles vão ser diferidos dentro do nosso resultado e outras vezes eles vai ser apropriado diretamente no resultado, tá? E a gente também vai ver isso com mais detalhes e principalmente na hora que a gente estiver fazendo os exercícios práticos com valores, tá? Então, o que acontece? Esse princípio, ele vai nortear os registros contábeis para a gente poder ficar conforme manda a legislação e conforme manda a SUSEP, tá? Então, em relação, gente, aos nossos produtos de risco, o fator gerador da nossa receita, que é o mais importante, quando a gente for reconhecê-los na contabilidade, tá? A gente sempre vai reconhecer a emissão do prêmio, tá? O que é a emissão do prêmio, gente? A gente já tem condição de responder isso aí também. O que é a emissão do prêmio? A gente já viu isso na aula passada. Quando é feita a contratação? Quando é feita a contratação, né? A gente faz a contratação e emite-se o prêmio, né? Então, olha só, quando a gente for reconhecer a receita, a gente vai reconhecer ou pela emissão do prêmio, tá? Ou
o início da vigência do risco, do contrato do risco. Dos dois, o que acontecer primeiro, tá? Então, olha só, por quê? Porque eu posso ter um contrato, tá? Em que eu fechei o risco, né? Emiti lá o período, né? Da contratação em 30/12, para ele ter um início de vigência de cobertura a partir de janeiro de 2021. Tá? Só que o prêmio, ele só foi pago lá, por exemplo, no dia 2 ou no dia 1º. Então, a gente vai ter que ter a maldade aí de verificar qual que vai ser a data que eu vou reconhecer esse prêmio, essa receita, tá? Se vai ser na emissão do prêmio ou se vai ser na vigência do risco. A gente também vai fazer exercício sobre isso e vocês vão conseguir ver na prática como que isso funciona. Tá? Então, a gente vai ter que ficar... Sim? Quem perguntar? Alguém ia perguntar alguma coisa? Ok. Falhou. Não, eu ia só falar ok. Ah, tá bom. Então, olha só, a gente vai ter que precisar, né, ficar atentos essa questão aí, porque isso altera completamente o resultado aí da seguradora, tá? Então, nessa questão da contabilização aí do contrato, né, em que tem esses riscos assumidos, a gente tem que observar essas datas aí e esses princípios contábeis, tá, gente? E aí, o que vai acontecer? A SUSEP, ela exige, né, que as contabilizações, elas ocorram, tá? Conforme o produto. A gente tem um plano de contas padrão da SUSEP em que ela determina, a gente já viu lá, por exemplo, lá no balanço patrimonial e também lá na DRE, que tem algumas contas que são específicas, né? Então, dentro do anexo, né, da Circular 517, né, de 2015, a gente tem lá o elenco de contas que vai fazer parte das contabilizações, ou seja, quais são as contas contábeis, tá? E aí, essas contas contábeis, elas são separadas, né, por grupo, subgrupo, a gente tem uma conta e uma subconta, ainda tem desdobramento da conta, tá? Que aqui, ó, um exemplo. Eu vou ter as contas de débito e crédito, a gente tem esses códigos aqui que são códigos específicos, ou, por exemplo, a gente poderia chamar de códigos reduzidos, né, do próprio plano de contas. E dentro dessa conta aqui, eu teria que informar qual que é o subgrupo que a conta contábil ela está contida, qual que é a conta e a subconta. E ainda o desdobramento da conta, se ela é uma conta de ativo, uma conta de passivo ou uma conta de resultado, tá? Isso tanto por débito quanto pelo crédito, tá? Isso, gente, como que ficaria, né? Ficaria assim, olha, como se fosse, olha, eu tenho o grupo, por exemplo, a classe, na verdade, aqui que seria o ativo, o grupo que seria o circulante, subgrupo aqui a aplicação financeira, a conta, a subconta e o desdobramento da subconta, tá? A gente ainda pode até ter outros tipos de desdobramento. Então, o que nós vamos fazer? Né? Porque é um plano de contas muito extenso, tá vendo aqui, olha, porque a gente já tem o costume, por exemplo, né, de a gente ter lá o plano de contas 1, ativo 1.1, circulante 1.1.2, aplicação financeira, e só, e algumas contas de aplicação financeira aqui. Nos planos de contas padrão, né, tanto da SUSEP quanto da ANS, eles são mais longos, eles são mais extensos, mais abertos, né? Que ele vai exigir isso aqui, uma subconta, um desdobramento dessa subconta e até um segundo ou terceiro desdobramento, para depois a gente vir trazendo as nossas contas analíticas. Isso tudo aqui ainda é conta sintética. Então,
Para poder facilitar as nossas contabilizações, para vocês não terem que utilizar toda essa numeração aqui enorme, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar, tá, as nomenclaturas simples, básicas das contas, porque o que eu preciso que vocês aprendam? Vocês aprendam como que faça o débito e o crédito, como que a gente vai fazer o reconhecimento contábil efetivo da operação ali contábil daquela seguradora, tá? Então, mas se, por exemplo, quando vocês forem fazer a prova do CFC, ou se porventura um dia vocês foram trabalhar numa empresa, né, que seja supervisionada ou pela SUSEP ou pela ANS, ou até mesmo pelo Banco Central, que o plano de conta, né, das empresas, das instituições financeiras também, eles são semelhantes, vocês sabem o que é um grupo, o subgrupo, a conta, subconta, desdobramento da conta e os desdobramentos das subcontas, tá? Que aí ficaria assim, por exemplo, subgrupo, aplicações, conta, cotas de fundos de investimento. A gente tá aqui, olha, tá vendo? Aí a gente vem aqui para subconta, vinculadas à cobertura de provisão técnica, que está aqui o nome. Cotas de fundo de investimento especialmente constituída, que a gente está aqui. Fundos especialmente constituídos, que a gente tem aqui, olha, fundos especialmente constituídos, garantidores de plano de benefício, né? E garantidoras de plano de benefício, valor original. Então, você já imaginou vocês fazerem o débito e o crédito com o nome de uma conta desse tamanho? Não ia ficar muito complicado? Então, para a gente poder facilitar as nossas contabilizações, vocês vão fazer de uma maneira simples. O que é isso? É a aplicação financeira, né? Porque a gente está aqui dentro do subgrupo aqui de aplicação. Vocês vão colocar para mim, eu debitei a aplicação financeira e creditei outra conta lá do passivo, tá? Ou outra conta lá do ativo que saiu o recurso. Então, a gente não vai adotar esse critério aqui, tá? Para a nossa disciplina, para poder facilitar o entendimento de vocês, tá bom? Entendido, gente? Pessoal? Sim, entendido. Beleza, tá? É só para realmente facilitar aí para a gente como que a gente vai fazer. Porque a partir da próxima aula, a gente já vai começar a fazer esquemas contábeis mesmo de contabilização. Então, eu precisava que vocês já soubessem isso aqui. Vou pedir para vocês lerem atentamente, tá? Essa aula texto de hoje, especialmente nesse quesito aqui do reconhecimento inicial e reconhecimento subsequente das principais operações, porque isso vai, o contexto, né, o conteúdo que está aqui na aula texto, né, ele vai impactar na hora de a gente fazer os lançamentos contábeis, tá? Então, eu deixei também aí outros exercícios para vocês fazerem, tá? E na próxima aula a gente já entra numa parte mais de contabilização efetivamente, ok? Dúvida, gente? Ok. Então tá. Ok. E só lembrando, Não, gente, pode falar. Como é que é? Não, a dúvida vai ser na hora de fazer, né? Na hora de fazer vai dar dúvida mesmo. Mas não tem problema não. A dúvida vai ser ótimo, que vai esclarecendo aí pra gente um tanto de coisa. Ô, gente, então a nossa VA2 ela tá marcada pro dia 13, tá? Então, depois lá no grupo eu vou dar mais informações sobre como que ela vai acontecer, tá bom? Fiquem atentos aí ao grupo. Ok. Informação que eu vou mandar lá. Joia? Então, bons estudos aí para vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me chamar, tá? Pode mencionar aí, que eu vou ajudando vocês. Ok? Ok, obrigado. Por nada, gente. Bom descanso. Obrigado, boa Obrigada, noite. professora. Boa noite. Tchau, boa noite. 69 para quem não tem cadastro.